Olá pessoal, então estou aqui para gravar os vídeos, para gravar as aulas, para que vocês possam fazer essas aulas em casa. Essa primeira aula que eu vou passar para vocês é uma revisão da perspectiva passo a passo que nós fizemos na última aula. Percebi essa necessidade pelas tarefas de casa que vocês me mandaram e também pelo decorrer daquela aula também. Então é importante que você saiba bem isso, porque faz parte de todo o desenho essa noção da perspectiva, da nossa visão, como a gente enxerga os objetos. Então, vamos acompanhar. Para essa atividade, você vai precisar dos seguintes materiais. Um papel A3, aquele para exercício, e um lápis 2B. Vamos observar o modelo da caixinha. Aqui eu já coloquei a luz para a gente poder ver a sombra própria, né? Então a gente vê as três faces e também a sombra projetada. Na sombra projetada é importante a gente observar que se eu utilizar aqui, ó, se eu prolongar aquela direção da sombra, ela vai me dar exatamente a base da luz. E se eu colocar aqui, ó, no ângulo que a sombra está fazendo, ela vai me direcionar ao ponto de luz. Pode ver, ó, essa parte aqui está fazendo sombra aqui, esse ângulo ele me dá exatamente a posição que está a luz. A mesma coisa vai acontecer lá nos outros pontos. E também, se eu tenho aqui, essa linha aqui, eu vou traçar num ponto de fuga, a sombra também ela vai para o mesmo ponto, né? Aqui ela é paralela com a caixinha na vida real. Então, essas duas linhas também vão para o mesmo ponto, as três no caso, né? Então, vamos ficar com essa imagem na hora de fazer o nosso desenho. Como fizemos naquela aula, a gente marcou a linha do horizonte. Como o objeto está para baixo da linha do horizonte, então eu vou representar essa linha do horizonte mais acima do papel, LH. Aí nós marcamos aquela aresta, aquela parte que está mais próxima da gente, que no caso é aquele canto, né? Então a gente marcou lá o canto. Essa parte aqui, como ela é vertical na vida real, na perspectiva ela também vai ser vertical, também vai ser perpendicular à linha do horizonte. Depois nós procuramos observar, né, no modelo, posicionando o lápis na horizontal, observar o ângulo que ele forma. E aí a gente começou a traçar a lateral do objeto. Foi orientado, então, para que a gente prolongasse essa linha até ela cruzar com a linha do horizonte. Assim, a gente vai obter um ponto. Esse ângulo, então, me deu esse ponto. Do outro lado, também vou fazer aqui o ângulo. E eu já tenho o outro ponto. Dessa maneira, então, eu tenho dois pontos de fuga, né? Pode ser o P1 e o P2. Ponto de fuga 1 e o ponto 2. Tudo que for paralelo com essa linha vai para o mesmo ponto. Então, agora vou traçar até chegar aqui no mesmo ponto lá, ó. Tá ficando meio torto, mas tá nessa direção, né? A mesma coisa do lado de cá. Então, aqui vai para o mesmo ponto. Isso. Depois que a gente fez essa parte, então eu tenho duas laterais infinitas aqui, né? Aí agora eu preciso marcar aonde que acaba esse objeto, conforme a minha observação lá. Então, eu lembro que aqui, ó, ele é menor, esse espaço aqui é menor e aqui um pouquinho maior. Vertical, sempre vertical. Aqui tem que tomar um cuidado que normalmente as pessoas inclinam um pouco, né? Então, muito cuidado com isso. Se é vertical na vida real, aqui também vai ser bem perpendicular com a linha do horizonte. Aqui um pouquinho mais distante, que a gente observou, mas também sempre bem vertical. Assim, eu já tenho um espaço aqui que vai ser a tampa, a parte de cima dessa caixa.
Então, eu vou traçar daqui, também de novo lá para o mesmo ponto, P2. Traço aqui. E a mesma coisa aqui, desse lado aqui para cá. Então, tudo que for paralelo com essas linhas vão seguir para o mesmo ponto. E tudo que for paralelo com essas vão seguir para aquele ponto. Aí também a gente observou aquela sombra, né? Então a sombra, ela me dá a direção da luz, a luz estava mais ou menos aqui. Então a sombra dessa aresta, ela ficou mais ou menos aqui. Dessa aqui mais ou menos aqui, né? E ela assim, ela foi abrindo. Para fazer a sombra, eu tenho que projetar. Para fazer da outra, eu tenho que projetar aqui onde que estaria essa parte aqui de trás, né? Ó. Estaria mais ou menos aqui. Então, a luz aqui fez isso, isso e aqui ela abriu um pouquinho lá. Não, acho que nem tanto. Mais ou menos aqui. Então, tá vendo? Essas três, elas me dão a direção do ponto de luz da base. E agora, o ângulo que eu colocar aqui, ele vai dar a direção da luz em si, né? Então, a base e a luz em si. Então, é esse ângulo aqui que eu posso contar. Só que aqui não vai interferir. Então, daqui vai para o mesmo ponto, porque essa linha aqui, ó, faz uma sombra também paralela com elas aqui. Então, eu vou colocar para o mesmo ponto. E isso também a gente acabou não vendo lá na aula, né? Mas que agora a gente está vendo aqui. E essa sombra aqui é dessa aresta que faz a sombra. Então, aqui vai para o P1. Vamos ver lá. Aqui seria, então, essa sombra seria mais ou menos aqui. Parece que está um pouco curvo aqui, né? Então, assim eu tenho a caixinha e as sombras. Vou apagar um pouquinho aqui para tirar um pouquinho da poluição visual, para que a gente possa colocar um pouquinho das relações das tonalidades. Essa parte aqui não vai aparecer, mas note que eu fiz porque ela me dá a direção dessa ponta aqui. Se eu for ter uma escrita aqui nas laterais, na tampa ou nas laterais da caixa, eu também tenho que organizar ela de acordo com a perspectiva. Então, por exemplo, se eu vou escrever aqui a marca do sapato, do calçado, então eu posso centralizar aqui, né, dentro desse espaço. Para eu centralizar aqui, eu faço um X e eu vou ter o ponto central aqui, ó. Então, eu faço um X, daí eu tenho um ponto central. Note que esse ponto, ele é menor para cá e maior para cá, por causa da perspectiva. Quanto mais distante está de mim, menor vai ficar esse tamanho. Então, isso aqui ajuda a você centralizar uma estampa aqui. No caso da escrita, ela também vai estar paralela, a não ser que a escrita seja inclinada e tal, mas ela também vai estar paralela com se ela for reta, né, com a borda da caixa. Então, eu posso determinar assim, por exemplo, o tamanho da letra, e aqui também segue para o mesmo ponto de fuga lá. Note que ela já vai diminuindo. E as verticais, também bem verticais. Então, sei lá, deixa eu ver o que eu vou escrever aqui. Box, tá? Então, ó, vertical, bem perpendicular à linha do horizonte.
Eu vou separar aqui um espaço também bem vertical para a minha letra B, para a letra O e aqui para essa letra. Veja, o ponto central ficou bem no centro aqui da letra O. Então, eu já tenho o espaço, e note que as letras vão diminuindo. O espaço que sobra lá também é menor do que o espaço daqui. Então, aqui, ó, agora eu vou fazer o desenho da letra, bonitinho e tal. Sempre seguindo a direção do ponto de fuga. Aqui a mesma coisa. E aqui, vou fazer aqui um X. Isso. Agora sim, eu posso reforçar essa letra, acrescentar uma cor. E aí eu vou caprichando nos detalhes. Então, vou continuar aqui com a sombra um pouquinho mais escura aqui. As minhas linhas de base praticamente eu nem preciso apagar. Que elas já vão sumindo, porque como elas são bem fraquinhas, né? Elas vão sumindo com a sombra. Então, agora o objetivo é deixar essa sombra bem suave aqui, bem, um pouquinho mais forte, né, do que a primeira sombra lá. Esse tipo de desenho ainda eu preciso da firmeza, então vejam como que eu acabei desenhando com o tripé, né? Bom, enfim, aqui então nós temos as 3 tonalidades, aí claro, posso enfeitar aqui do jeito que eu quiser, porém, seguindo a lei da perspectiva, né? Vertical, bem vertical, paralelas para o mesmo ponto. A sombra também mesma coisa. O que é importante agora? É você praticar mais vezes, fazer mais objetos quadrangulares usando 2 pontos de fuga. É importante para que você se acostume tanto com essa linguagem que você não precise mais visualizar os pontos para saber a direção que eles ocorrem. Como sugestão de atividade, seria você recolher caixas pequenas, caixas de remédios, várias caixinhas, embalagens, caixa de perfume, de celular, e faça uma montagem em cima de uma mesa, mais ou menos como eu fiz ali. Aí você faça o desenho
utilizando a perspectiva, confere se está tudo certo e em cima desse desenho de perspectiva, imagine ali edificações, prédios, hospitais, casas, locais públicos, ruas. Coloque coisas assim para caracterizar aquilo como se fosse um ambiente real. Depois, coloque também luz e sombra, cores e vá caprichando bastante nos detalhes. É interessante também colocar o ambiente, talvez algumas pessoas, algum carro, alguma coisa assim. Vá colocando conforme a tua imaginação. Tenho certeza que esse desenho vai ficar bem legal.